Deus seja louvado. Eu não sei se é alguém que nos visita, todos aqui são de casa, conheço todos estão... Amém? Mas que todos possam ser abençoados poderosamente aqui esta noite. O tema da mensagem esta noite, antes de nós lermos o versículo, é um tema bastante comum ser pronunciado por pessoas que não conhecem a Deus. Você já ouviu alguém falar alguma vez para você, mas a carne é fraca, sabe como é que é, né? Alguém já ouviu essa frase, a carne é fraca, a carne é fraca? Eu vou falar dessa tal carne. Se ela é fraca, então deve haver coisas mais fortes do que ela. Porque a partir do momento que algo é fraco, ele pode ser subjugado por aquilo que é mais forte. Amém? Então há coisas por detrás disso. Vamos ler então o primeiro versículo, aqui sentados mesmo, em Mateus no capítulo 26, versículo 41, aonde o próprio Senhor pronunciou essa expressão. E nós vamos mergulhar dentro desse texto. Mateus 26, 41. Amém? Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pronto, Jesus falou isso daqui, e muitas pessoas têm isso como um escudo, como um álibi, como uma justificativa para as quedas da vida. Mas o contexto não tem nada a ver com isso. Se você notar, no versículo 36, na sua Bíblia deve estar aí um tópico, talvez Jesus no Jardim das Oliveiras, ou Jesus no Getsemane. Jesus distancia-se um pouco da maioria dos apóstolos, chama Pedro, João e Tiago, e aqui o texto diz que ele estava angustiado, mais profundo da sua alma, começa a falar com o Pai, e ele pediu para que 3 de seus discípulos, apóstolos, pudessem estar ali intercedendo juntamente com ele diante do Pai, porque era um momento de muita angústia. Como qualquer um de nós, a Bíblia descreve que Jesus, mesmo sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós sabemos que quando nós estamos nessa condição, todas as fraquezas do mundo, quando elas tentam nos destruir, nós precisamos de ajuda. E não há um homem que não precise de ajuda nesta vida. Então Jesus, na dependência, acreditando que aqueles 3 apóstolos o ajudariam em oração aqui naquele momento, Jesus começa a passar por aquela angústia e ele olha para trás e o que ele vê? Os 3 apóstolos dormindo. Ele levanta e os repreende. Dá uma chacoalhada. Ei pessoal, o que está acontecendo? E aí eles despertam e então Jesus pronuncia esta palavra, dizendo que eles deveriam vigiar e orar para não entrar em tentação. Na verdade, Jesus disse, o espírito deles estava pronto, mas a carne era fraca. A carne é fraca mesmo. Todos nós estamos sujeitos ao tempo. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades, a um acidente que pode de repente tirar a nossa vida. Nós somos totalmente vulneráveis a cada segundo. Se nós pudéssemos ver quantos livramentos só hoje o Senhor já efetuou. O que Deus moveu para que nós pudéssemos estar aqui. Talvez nós seríamos até outros. Mas a verdade é que de contínuo Deus tem de ficar injetando em nós ânimo, injetando em nós vida, para que nosso coração continue a bater, animando o nosso caminhar para continuarmos. Veja, meu amado, que qualquer coisa, um acidente de bicicleta, um acidente de repente jogando futebol, pode te deixar na cama.
Se você dormir num colchão que já está ultrapassado, vencido, no outro dia de manhã, as costas já estão tortas, não é verdade? Tem alguém aqui que tem um testemunho desse tipo? Você levanta de manhã, é entravado, é entrevado? Quantas vezes, né? Veja que essas criancinhas que nós vemos correr hoje na igreja, daqui pouco tempo já estarão grandes. E muitos, daqui pouco tempo, já não estarão mais no meio de nós. Terão partido. Por quê? Porque a carne é fraca. Se nós tomarmos um tiro, a bala vai passar pelos órgãos, aquilo pode ser fatal. Tamanha a nossa fraqueza. Qualquer coisa pode nos derrubar. Os irmãos souberam aqui que alguns meses atrás eu quase morri, porque eu levei uma picada de uma formiga venenosa. Dá para acreditar no negócio desse? Eu desmaiei 3 vezes. Senti uma dor terrível no peito, não conseguia mais enxergar. Quando eu vi, estava sentado em uma cadeira de rodas. E a minha oração foi, me leva, Senhor. Porque eu falei, não tem mais, eu acho que volta. Eu já estou entrando passando pelo portal, eu pensei já, né? Falei, me leva. E o Senhor não me levou. Eu voltei. Mas uma formiga, ela entrou na botina e me deu 3 picadas. Suficiente quase para me levar a óbito. Por quê? Porque a carne é fraca. Mas será que o fato da carne ser fraca, nós então usaremos isso como um argumento para perdermos na batalha no que diz respeito às questões morais e às questões da vida? Veja que Jesus reconhece que a carne é fraca, mas ao mesmo tempo ele instrui os apóstolos a como vencê-la. No mesmo texto. E ele diz algo que muitas pessoas não notam. No mesmo versículo. Ele diz que o espírito está preparado. Se o espírito está preparado e a carne é fraca, logo Jesus estava tentando conduzir os discípulos a pensarem na seguinte hipótese: a carne é fraca, mas se vocês orarem e vigiarem, uma vez o espírito estando pronto, vocês dominam a carne. A carne pode ser subjugada por vocês. Os apóstolos estavam já praticamente naquela última semana totalmente desgastados por seguirem Jesus de dia e de noite. Jesus dormia muito tarde, levantava muito cedo e se alimentava muito mal. E andava centenas de quilômetros. Todos os dias dezenas e dezenas de quilômetros, 20, 30, 40 quilômetros. Eles deitavam, desmaiavam. A Bíblia chega a descrever que certo dia eles estavam tão desgastados, inclusive Jesus, que Jesus conseguiu dormir num barco, prestes a afundar, debaixo de uma tempestade, e ele não acordava. Tamanho o desgaste físico desta carne. Esta carne, meu amado, ela é um invólucro, a luva que nós usamos para reagirmos neste mundo físico. Você e eu, já preguei aqui isso, já falei isso algumas vezes. Você e eu não somos aquilo que nós estamos vendo aqui com os olhos. Nós somos seres espirituais revestidos de carne, osso e sangue, simplesmente para nos comunicarmos, para nos relacionarmos nesta vida. Você está entendendo? Um médico, quando ele entra na sala de cirurgia, ele não chega com a mãozona lá e põe a mão no paciente. Ele precisa de pôr luvas. Esta luva é o nosso corpo. Mas entenda, o médico tem de manipular, ele tem de ter domínio para manipular a sua mão com a luva. A luva tem de ser subjugada por quem está preparado para usá-la. E não o contrário. Imagine o médico coloca a luva e a luva domina a sua mão, domina a sua capacidade mental, seu sistema nervoso. Isso não existe. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Como um exército fraco pode vencer um exército poderoso? Jamais. Um exército fraco só pode vencer um inimigo mais fraco do que ele. Um exército fraco
só pode vencer um inimigo mais fraco do que ele. Se nós perdermos a batalha para a carne, não vamos chegar para o Senhor e dizer naquele dia, mas a carne é fraca. Porque esse argumento será contra nós mesmos. Você está entendendo, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Se a carne é fraca, então ela tem de ser dominada. Posso usar alguns outros exemplos no que diz respeito à fraqueza da carne. Antes da nossa conversão, antes do homem tomar uma decisão em servir a Jesus Cristo e nascer de novo, ele acaba se enveredando pelos caminhos do pecado. E os caminhos do pecado, eles são absorvidos, vamos dizer assim, pelo envolvimento de coisas naturais. Não tem nada a ver com malignidade no físico, no gene, biológica. É uma questão de decisões. Vou dar um exemplo aqui. Eva, a primeira mulher da terra. Ela estava no Éden. Satanás chegou até ela e ofereceu para ela o fruto de uma árvore que Deus havia proibido com um mandamento oral, verbal. Você não pode comer dos frutos desta árvore. Mas a árvore tinha frutos que eram atraentes, despertavam no olhar humano o desejo de degustar aquelas frutas, de tão belas que elas eram. Então o diabo entrou como um interlocutor, tentou a mulher, e a Bíblia descreve que Eva simplesmente pegou daquele fruto e o experimentou. Ela não queria pecar contra Deus, ela não queria magoar Deus, ela não queria perder a intimidade com Deus, mas ela, pelo um próprio impulso natural que todo homem tem, que não tem nada a ver com corrupção, é a vontade de comer, é a vontade de beber, é a vontade de existir. Isto Deus colocou em nós naturalmente, todos precisamos ter. Veja que a criança não tem consciência da vida, mas ela já chora pedindo o leite. São impulsos puros, fontes da vida, que num determinado tempo podem se tornar contaminados pelas práticas que nós venhamos a tomar. Quando ela comeu e participou daquilo, e ela caiu na tentação, ela acabou levando para Adão. Adão também acabou cometendo a mesma transgressão contra Deus. Eles não queriam se afastar de Deus, mas o corpo físico, a nossa carne, ela foi preparada e ela tem milhões de sistemas. O sistema nervoso, meu irmão, ele capta informações rapidamente e passa tudo para o cérebro. E aquilo que é prazeroso para nós, aquilo que traz, de certa forma, uma alegria, aquilo que a língua muitas vezes recebe por causa do açúcar ou do sal de um determinado sabor, isso fica gravado, fica arquivado, e isso passa a predominar a nossa vida. Porque afinal de contas, nós somos um compêndio de milhões de informações. Onde nós nascemos, recebemos informações, quem são nossos pais, o idioma que nós falamos, a vida que nós levamos, aquilo que nós aprendemos. São informações que estão ali prestes a entrarem numa fila. E quando elas estão engatilhadas e alguém dá o tiro, que é o nosso eu espiritual, e nós abraçamos aquilo. É o que eu costumo dizer, já falei várias vezes. Quem gostava de pizza antes de se converter, depois que se converte, continua gostando de pizza. Porque essa informação está gravada dentro de nós. Todos os pecados que nós cometemos, que trouxeram prazer, eles estão ali, arquivados, como num arquivo morto, lançado nas trevas do nosso subconsciente. Deus se esquece, Deus não se lembra mais, mas Ele não permite que nós nos esqueçamos do nosso passado, para que nós nunca venhamos a nos esquecer de quem éramos, para que não haja em nós um mínimo de sentimento de orgulho, de arrogância, de presunção, porque estávamos perdidos e fomos encontrados, estávamos mortos e o Senhor nos trouxe a vida. Então hoje nós temos uma dívida para com Deus, para com a santidade, para com a palavra do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele nos resgatou.
Então, meus amados, a carne é fraca exatamente por causa disso. Ela está ligada à alma, aos pensamentos, memórias, lembranças, que se forem acessadas, podem derrubar o homem. Aqui neste único versículo, Jesus falou de tudo isso. Mas ele deu a solução do domínio próprio, de como nós pegarmos esta carne e reduzirmos esta carne totalmente à escravidão do espírito. Eu não sei como é a sua vida, meu irmão. Eu só sei da minha vida, das batalhas. Eu sei o que Paulo disse quando ele declarou em uma de suas cartas que ele chegava a esmurrar o corpo para não ser reprovado, para não pecar contra Deus. Porque aquelas informações vinham e queriam tomar posse, direção, porque o corpo está ligado à alma e ao espírito. Nós temos uma trindade humana, corpo, alma e espírito, que só Deus consegue separar tudo isso. O homem não consegue. O máximo que pode ser separado é o corpo da alma, mas o espírito e a alma ali, só Deus consegue separar, e a sua palavra. O que eu quero dizer com isso, meus amados, é que o menor dos deslizes, já estamos acessando aquela informação e aquilo pode nos derrubar. Você pode identificar aqui, no versículo 41, que Jesus falou sobre uma área geográfica chamada tentação. Ele disse: para que não entreis, você entra dentro de uma casa, entra dentro de um ambiente, entra dentro de uma região, entra numa situação. Nós podemos, Jesus disse ali indiretamente, não entrar. Ele deu aqui diretrizes de como nós não entrarmos nessa tentação. Se nós não entrarmos nela, pronto, nós não caímos. Nós nos mantemos de pé. Sempre. Todos os dias. Todos os minutos, todos os segundos de nossas vidas. Não existe esse negócio de que nós temos que pecar por natureza. Somos obrigados a pecar como se fôssemos escravos ainda do pecado. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se você ler o contexto de quando Jesus disse isso, ele não havia morrido na cruz ainda, ele estava ainda no Getsemane, estava ainda na noite anterior à sua morte, e os apóstolos, nenhum deles ainda eram convertidos. Os irmãos sabem que certa feita, Jesus chegou para o apóstolo Pedro e disse assim: Pedro, Satanás pediu ao meu pai para te cirandar como o homem ciranda o trigo, acabar contigo, mas eu intercedi por você. Quando você se converter, Pedro, você vai lá e confirma também a fé dos seus irmãos. Olha o que Jesus disse para Pedro, olhando nos olhos dele: quando você se converter. Sabe quando é que o homem se converte? Só quando ele recebe o Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, diz isso. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esses não pertencem a Ele. Não é o batismo que traz o Espírito Santo, é uma decisão sincera, real, de arrependimento do passado. O Espírito Santo vem sobre o homem e este homem está salvo. Este homem agora é convertido, é nascido de novo. Este tem poder sobre a carne. Agora Pedro aqui dormiu, João e Tiago dormiram 3 vezes. Jesus voltou a orar, voltou de novo, olhou, eles estavam dormindo. Jesus de novo acordou eles, e pela 3ª vez eles estavam dormindo. Jesus disse: agora vocês querem dormir? Continuem dormindo. Um homem sem Cristo, sem o Espírito Santo, ele não pode vencer a carne. Ele é escravo do pecado, da carne, dos desejos, dos sentimentos. A sua fonte está contaminada. Toda esta realidade, meus amados, precisa ser mudada para que o homem experimente a vida que Cristo tem em abundância. A vida da liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? No contexto do que Jesus estava dizendo, era do pecado.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade acontece quando o Espírito Santo de Deus vem sobre os homens. Olhe para a vida do apóstolo Pedro a partir de Atos, no capítulo 2, quando a Bíblia descreve que o Espírito Santo desceu sobre eles. A primeira pregação dele, além de intrepidez e ousadia e uma sabedoria que ele não tinha, quase 3.000 pessoas se converteram. Ficaram tocadas, chocadas pelas palavras do apóstolo Pedro. Dali para frente, Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele passou a ter domínio sobre a sua carne, sobre o seu corpo. Aquela carne fraca agora realmente era fraca para ele, no sentido de que ele tinha domínio sobre ela. Pedro chegou a ter tal domínio, viver uma vida tão espiritual em Deus, coisa que o Senhor quer para todos nós, que pessoas chegavam a colocar no caminho onde ele passava os doentes, para que ao menos a sombra de Pedro passasse por eles e os tocasse e os curasse. Aquele homem que dormiu não aguentou orar 1 hora ao lado de Jesus, agora passava noites inteiras em oração. Ele viveu uma vida como a de Jesus, porque ele nasceu de novo. Jesus disse: quando tu te converteres, Jesus estava se referindo, depois que o Espírito Santo vier sobre você, você vai confirmar a fé dos seus irmãos, você vai alimentá-los, Pedro, você vai guiá-los. Eu estou te chamando para essa responsabilidade, mas só quando você se converter. Por enquanto, Pedro, você ainda é fraco, a carne ainda consegue te dominar. Vou falar de novo aquela frase: um exército fraco só pode derrotar um exército mais fraco do que ele. Veja, porque o mundo é um caos, porque a degradação moral cresce a cada dia, porque a carne venceu aqueles homens que estão ali dentro. Os homens não conseguem ter domínio, eles se entregam àqueles sentimentos mais baixos da carne. Qualquer coisa faz com que eles obedeçam àqueles impulsos. Mas Jesus, por meio desse texto, está dizendo para nós que essa não é a realidade de quem nasceu de novo. Não pode ser esta a realidade, porque nós temos uma vida que agora, meu amado, é dirigida pelo Espírito de Deus e por nós. Você entende? Nós podemos agora modificar nossos passos, nossos pensamentos. Nós temos de ter domínio tal sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma, que ela vai se inclinar à vontade do Espírito. O homem que ousa entrar por esses caminhos vai desfrutar da presença de Deus como ninguém. Porque a maioria das pessoas não querem saber de coisas espirituais, elas querem saber de sinais, prodígios, milagres, revelações. Meus amados, quem disse que nós precisamos disso? Nós temos a revelação máxima e suficiente, que é a palavra de Deus. São 66 livros. Não existe um profeta, não existe mulheres nem homens consagrados que possam dirigir nossos passos mais, uma vez que Deus deixou sua santa palavra para dirigi-los. O homem espiritual, ele vai subjugar o corpo, até que o corpo agora ande de forma agradável a Deus. E eu vou perguntar uma coisa para os irmãos: você sabia, meu amado, que quando você morrer, você vai prestar somente conta de uma coisa para Deus? O que você fez por meio do corpo? Como você administrou a sua vida no corpo? Só isso, mais nada. Veja que o diabo, ele quer que nós nos envolvamos com milhões de coisas espirituais, isso e aquilo, mas ele não quer que nós vençamos algo que está tão perto de nós, a nossa própria carne. Porque assim, naquele dia, todas as nossas vitórias, supostas conquistas espirituais aqui, de nada valerão. Eu quero mostrar, abre em 2 Coríntios, deixa eu mostrar um texto para os irmãos, depois nós voltamos aí para esse texto de Mateus. 2 Coríntios capítulo 5, olha o que Paulo disse aqui. Versículo 10.
Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você não encontrou, não tem problema, pode me ouvir, ou então acompanhar no seu irmão do lado. Olha o que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós temos uma responsabilidade como seres espirituais que somos, de dominarmos este corpo e apresentarmos naquele dia a Deus uma vida de boas obras, uma vida agradável ao Senhor. Se nós não dominarmos o corpo, não há o que apresentar, a não ser caminhos maus, derrotas. Veja que a nossa atenção deveria estar totalmente focada em vencer este inimigo, não é nem tanto o diabo. Tem gente que fala tanto no diabo, fala mais no diabo do que em Deus às vezes. Mas o maior inimigo que nós temos não é o diabo. Às vezes o nosso maior inimigo é uma coisa que é pura em nós. É o jovem que está na fase das descobertas e é tentado a profanar a sua pureza sexual. Um exemplo. Algo que é puro. Mas isso está ligado ao corpo físico. É isso que o diabo quer que nós mexamos. Você está entendendo? Um jovem que se envolva com uma droga que prenda o seu corpo. E ele se torna dependente e escravo dela. Está ligado ao corpo. Celulares, internet, essas coisas prendem o homem até que ele se torne um escravo. Eu vi a foto de um fotógrafo profissional americano, achei tremendo. Ele tirou a foto, tinha umas 100 pessoas num ponto de ônibus. E na pergunta, ele estava dizendo: você vê alguma coisa em comum aí? Meu irmão, se tinha realmente umas 100 pessoas, 99 estavam assim no celular. Idosos, crianças, todos. Mas no meio, tinha um rapaz com uma prancheta assim, olhando para cima assim, ó, esperando o ônibus. Todo mundo estava alienado ali. A única pessoa, o contraste de tudo no meio daquela multidão, era um cara que não estava preso àquilo que todos estavam. Um homem espiritual, ele deveria estar ali como? Eva foi pega por uma coisa que não era pecado. Não era pecado, não é pecado você ter vontade de comer. Veja que a Bíblia coloca como glutonaria o pecado da gula. Comer não é pecado, mas comer demais é pecado. Para Deus é pecado. É uma falta de consciência, porque você está destruindo o seu próprio, o quê? Corpo, que você tem que prestar contas, que tem que cuidar dele. Nós deveríamos atentar para a prioridade de uma vida cristã, que é como administramos nosso corpo. Tudo aquilo que diz respeito a como deixar nosso corpo equilibrado para uma vida agradável a Deus, nós devemos nos empenhar. Não é só ser espiritual. O cara é espiritual, isso e aquilo, não sei o quê. Mas às vezes come demais. É uma pessoa que não se importa consigo mesma. Ora, meus amados, em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus diz que nós devemos estar irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo está ali. Porque afinal de contas, eu vejo e você me vê por causa do nosso corpo. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo, meus amados. Aí mesmo em 2 Coríntios 5, no versículo 17, ele disse assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que eu pegue esse corpo e viva, enquanto me resta o tempo nela, para Deus. Como vencermos a carne? Nós temos que partir do princípio matemático, lógico, do que Jesus disse. A carne realmente é fraca. Ela é fraca, então ela pode ser derrotada. Ela é fraca, então ela pode ser dominada. Em Gálatas 2, o apóstolo Paulo disse aquela célebre frase que todo mundo conhece aqui: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele disse: a vida que eu vivo agora nesta carne, eu vivo para Ele. Vamos tentar entender então como funciona essa questão dessa zona de perigo chamada tentação e como nos portarmos para não entrarmos nela, porque se nós entrarmos nela, meu irmão, já era. É como um leão faminto, você entrou dentro da jaula, já era. Ele vai te devorar. E todos nós aqui somos iguais nessa questão. Todos nós tivemos áreas que foram despertadas antes do tempo, que se envolveram com questões desagradáveis a Deus. Se mexermos ali, se olharmos um minuto para aquele momento, para aquele local, nós podemos cair, tombar. Mas o Espírito, Jesus disse, está o quê? Preparado. Preparado para quê? Para receber informações de Deus e obedecer. Precisa obedecer para obter vida. Vamos voltar para o primeiro texto que nós lemos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Primeiro ponto que nós precisamos observar, amados, para vivermos uma vida que triunfa sobre a carne, é vigiar. Vigiar é tudo. Se nós não vigiarmos, nós caímos. Vamos ler um texto que deixa isso bem claro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quem aqui sabe o que está escrito lá? Decorado. Orai sem cessar. Um irmão me perguntou uma vez aqui: o que significa orar sem cessar? É orar 24 horas por dia ininterruptamente? Não. Orar sem cessar é nunca deixar de orar todos os dias. Eu vou dar um exemplo prático de um homem que orava sem cessar e obteve respostas tremendas da parte de Deus. Ao princípio, meus irmãos, vai parecer algo muito fácil, mas é aí que será revelado ou revelada a realidade de todos nós. Quantos aqui já leram sobre Daniel? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Muitas pessoas podem pensar: é pouco, é fácil, vou levantar de manhã, de tarde e de noite. Você consegue fazer isso? Se não consegue, a carne é mais forte que o teu espírito. Teu espírito está perto da morte, da condenação eterna, porque você não consegue dominar a sua carne quando você levanta, quando você caminha e quando você deita. Você está entendendo? É uma coisa que parece muito simples, não é? Mas a carne não quer. O diabo não quer. E aí a própria carne, com seus apetites,
que foram desenvolvidos e adquiridos com o tempo. Quando adquirimos a idade da razão, começamos a praticar pecados e nós nos envolvemos com isso. Não quer que nós venhamos a gastar o nosso tempo com coisas que não traz prazer para ela. Que prazer há em ficar de joelhos? Não há prazer nenhum. Cansa, dói o joelho, machuca. Levantar cedo antes de tudo e falar com Deus, conseguir separar 15, 20, meia hora na manhã, depois na parte da tarde, de novo, falar com Deus, e depois de noite, falar de novo com Deus. Para quê? Muitas pessoas dizem. Quem diz para quê, ou quem faz esta pergunta, já perdeu para a carne. E a carne só vence um exército mais fraco do que ela. Os irmãos estão entendendo? O Evangelho, ou esses 66 livros, a Bíblia Sagrada nos foi deixada para vencermos, para entrarmos no céu e não sermos lançados no inferno. Mas você acha que o diabo vai deixar as coisas assim? Ele vai vir em milhões de formas. Ele não usa mais aquela característica da serpente. Isso está ultrapassado. Hoje existem coisas que brilham mais, coisas mais atraentes, mais envolventes, coisas que podem nos levar para o inferno. Mas não é para ser isso o nosso fim. Não é para ser essa a nossa realidade. Jesus morreu e triunfou sobre todo o império de Satanás, inclusive sobre Satanás. Satanás já foi derrotado por Cristo. Só cabe a nós mantermos a vigilância. Daniel foi levado criança, na época de Jeremias, pelo império da Babilônia, para o império da Babilônia. Dentre todos, ele tinha um espírito que demonstrava, em comparação aos outros jovens, que Deus estava com ele. Mas por quê? Porque ele tinha a prática da oração. Ele era um homem que vigiava. Ele tinha já um certo preparo por causa da oração, em comer coisas que agradavam a Deus e descartar coisas que não agradavam. Nós vemos isso logo no começo do seu ministério. Nós vemos que ele era uma pessoa dedicada à oração, de tal forma que começou a incomodar as pessoas que cercavam o rei. Isso fez com que Daniel tivesse um dom de interpretação de sonhos tão aguçado que deixa José debaixo do chinelo. Por que eu digo isso? José interpretou dois sonhos dentro da cadeia e um sonho fora, que foi o de Faraó. Mais nada. Ele não entendeu nem os sonhos dele quando ele era criança, mas ele tinha um certo discernimento para sonhos, para interpretação de sonhos. Agora veja o nível de interpretação de sonhos de Daniel. O rei teve um sonho, chamou todos os sábios do seu reino e disse assim: eu quero que vocês interpretem meu sonho. Aí ficou todo mundo lá parado. Ora, rei, conta o sonho. Ele disse: não, eu não vou contar. Se vocês não interpretarem o que eu sonhei, todos vocês vão morrer. E aí? Mas aí, rei, disseram: não tem como, se o senhor não contar o sonho. Aí o rei disse: mas aí fica fácil, eu vou contar o sonho e você pode dizer o que você achar bem. Ele disse: eu não vou contar o sonho. Daniel estava no meio dos sábios, chegou diante do rei e disse assim: me dê só um tempo, eu vou trazer para você a interpretação desse sonho. Foi e fez o quê? Fez o que ele fazia todos os dias. Buscou a Deus, coisa que a maioria não tinha capacidade nem força, que estavam dominados pela carne. Daniel ele dominava a carne pelo espírito. Ele tinha uma vida espiritual. Então Deus foi. Que coisa maravilhosa. Deus contou o sonho inteirinho do rei para ele. Ele chegou depois diante do rei na audiência. Imagina que coisa maravilhosa. Ó rei, eu tenho a interpretação do seu sonho. Até o rei duvidou. O rei sabia que ninguém jamais saberia
enxergar o que o homem sonhou na noite passada. Isso é impossível. E ele chegou para o rei e disse: o rei sonhou isso, isto e isto. O rei quase caiu do trono, quase morreu no coração. O rei tremeu. E por meio da vida de vigilância, de oração que ele tinha, Deus foi glorificado na vida de Daniel. Mas não ficou por aí. Daniel envelheceu. 3 reis se passaram depois desse. Passou este, passou mais um outro rei. Daniel já era idoso, já estava na casa quase dos 90 anos de idade, perto da morte já dele. Muitas experiências com Deus ele teve durante toda a sua vida. Mas pessoas que queriam tomar a posição dele viram que ele era uma ameaça para eles. Então buscaram em Daniel alguma coisa que pudessem se apegar para condená-lo. Algum pecado, algum erro, algum vício, alguma coisa que Daniel tinha. O que eles encontraram? Qual era o único erro que Daniel tinha? Orava 3 vezes. Não acharam nada. Daniel era um homem irrepreensível. Eles ficavam de noite na cola dele. Ele estava lá, passava uma mulher. Daniel era um homem de prestígio. Passava uma mulher bonita, eles ficavam lá atrás da cortina lá. Igual os demônios ficam com a gente todo dia. A mulher passava, Daniel via a mulher bonita vindo. Boa tarde, boa noite. Eles ficavam só esperando Daniel olhar para trás. Mas não olhava. Pegavam lá as moedas de ouro, colocavam ali, em cima de uma mureta onde Daniel passava. Mas ele não pegava. E eles começaram a ficar nervosos. Aí eles pensaram, maquinaram, vamos criar uma lei na surdina, fazer com que o rei assine que se alguém fizer uma oração que não seja para o rei, durante um período de tempo, que essa pessoa seja lançada na cova dos leões. Aí acabou. Nessa cova de leões tinha mais de 20 leões famintos. Não é que nem no filme que tem 2, 3 só não. Imagine. E aí, o que viram Daniel fazer o quê? Como ele fazia todos os dias, durante toda a sua vida. Orava 3 vezes por dia. Pegaram Daniel orando, entregaram. Lá estava a autorização do rei. O rei era amigo de Daniel. Todo mundo, quem não vai querer ser amigo de um homem desse? Mas aí era tarde demais. O rei já tinha assinado, o rei também tinha sido enganado, se sentiu lesado, usado por aqueles homens, mas a própria lei, o próprio orgulho. Então ele falou, não tem o que fazer, Daniel. Não, Daniel não reclamou, foi jogado na cova dos leões. Todo mundo sabe que Daniel não foi comido pelos leões. No outro dia de manhã, Daniel estava ileso. Os leões não puderam. E aí Daniel disse, olha, o anjo do Senhor, tampou a boca dos leões. Um anjo pega um leão, que nem se pega um gatinho e fecha a boca e não tem mais como ele abrir. Passaram fome. Esses homens que fizeram isso com Daniel, que tiveram inveja, que foram malignos, foram lançados com seus familiares, depois pelo próprio rei, dentro da cova com os leões. Mas não passou 1 minuto, já tinham virado comida. 1 minuto. Daniel orava 3 vezes por dia. Orar, meu amado, é uma necessidade. Isso faz parte de uma das maiores armas que nós temos para nos mantermos diante das áreas da tentação totalmente ilesos. Pense que uma área de tentação é um ambiente, uma situação que você vai entrar. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de campo minado. Campo minado é porque nas guerras os soldados vão nas estradas, em becos, em caminhos, e eles vão plantando ali bombas que são acionadas pelo pisar de um soldado. Se você pisar ali, não adianta mais. Se você tirar o pé, já era. Vai ser decepado, morto, alguma coisa terrível vai acontecer com você. Entrou na tentação, pôs um pezinho lá dentro, já era. Veja que Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas quem levou Jesus para o deserto? Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, todos dizem a mesma coisa. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quando o homem guia, ou melhor, quando o homem é guiado por Deus e tem domínio próprio, o Espírito de Deus tem os períodos em que leva o homem para a prova, porque ele sabe que o homem está preparado para vencer.
Nenhum professor dá uma prova na sala de aula para reprovar os alunos. O professor quer ver os alunos aprendendo, crescendo, tirando a melhor nota. Ninguém fica feliz com aquele aluno que não aprende, que não passa, que não vai avante. Então, quando o homem está preparado, as tentações que vierem não podem ter sido criadas as circunstâncias por eles mesmos. Então o homem tem de ter domínio sobre o corpo para não entrar nessas questões terríveis, amados. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito sério. Vamos ler mais alguns textos? Amém? Ficou claro o negócio de Daniel aqui sobre orar? Ele falou, vigiai e orai. Nós vimos essa questão da oração. Tem um texto, os irmãos nem precisam de abrir, sobre a oração do Pai Nosso. Todo mundo aqui conhece. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o quê? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí Jesus usou o argumento que nós temos à nossa disposição para vencermos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha o que Jesus disse: quando vocês forem orar e virem que uma situação é perigosa, vocês precisam pedir a Deus, porque Ele tem todo o poder e Ele pode fazer com que vocês passem pelas provas da vida e sejam aprovados diante dele, porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. E vocês pediram. Veja que a força não está em nós, mas naquele que nós confiamos. Isto é uma vida espiritual. Isto é a vida de um homem que ora e a vida do homem que vigia. Vamos ler alguns textos aí. Abre Marcos. Deixa eu mostrar só alguns exemplos claros. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 32 a 37. Até aqui está claro, amados? Nós estamos ainda construindo aqui, extraindo da Bíblia o conceito, para depois aplicarmos em nossas vidas. Estamos dando embasamento. Nossa alma precisa primeiro se alimentar desta verdade, para que ela tenha depois capacidade de praticar. Marcos 13, 32 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache, olha aqui, dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. O que está escrito? Vigiai. Jesus usou uma parábola, uma forma alegórica. Essa casa aqui você acha que era o quê? Isso daqui é. Ele disse, um senhor deu uma casa para uns certos homens, e eles têm que cuidar desta casa. Quando o Senhor vier, ele vai ter que prestar conta da casa que estava sobre o domínio deles. Cuidado, para que este Senhor não venha numa hora em que vocês estejam dormindo ou desapercebidos no tocante ao domínio sobre esta carne. Mais um texto para esclarecer ainda mais. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 11 e 12. Romanos capítulo 13,
versículo 11 e 12, sim. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Depois você pode ler os outros textos, ele está falando da carne e da luta do espírito e da carne, e que nós temos que vencer. Veja que ele usou uma expressão alegórica, de certa forma poética. Ele disse: já é hora de despertarmos do sono, porque já estamos prestes a prestarmos conta diante dele, porque ele está voltando. Ele está voltando. Se ele não voltar na nossa geração, nós vamos morrer na nossa geração, e vamos ter que nos encontrar com ele de qualquer jeito. É inevitável que eu e você não venha ver a Cristo. Nós o veremos de uma forma ou de outra, e é bom que nós estejamos preparados para isso. Veja, ele disse: não estejais dormindo. Dormindo é perdendo a batalha para a carne, é não vigiando sobre a casa que o Senhor nos deu, que nós somos inquilinos, e temos que prestar conta, temos que entregar ela inteira. Seu corpo e o meu corpo é uma casa, e nós somos inquilinos, estamos aqui dentro. Quando o homem morre, você chega lá, está só a casa. Ele não está lá, ele foi prestar conta. O que ele viveu ali não tem mais, é irreversível, você entende? Não tem mais como ele voltar e resolver os problemas que ele deixou para trás. Então é bom estarmos acordados. O que seria estar aqui dormindo? O exemplo que eu dei de Daniel: 3 vezes por dia. Daniel, eu imagino um homem que levantava de manhã e devia ter a oração de uma forma simples. Não era uma coisa complicada, como muita gente pensa. A oração é a coisa mais espontânea, mais linda que pode haver entre a relação do homem e Deus. É a coisa mais natural, deveria pelo menos ser. O homem se levanta pela manhã, ele tem todo o desafio. Ele abre os olhos e diz: ou bom dia, Senhor. Ou então: oh Senhor, eu te louvo por ter me dado mais esta manhã. Se levanta e começa a falar com Deus. Ou se ajoelha ao lado da cama e diz: Senhor, eu não sou capaz, Senhor. Eu sou fraco. O diabo está lá fora. Eu sei que os teus anjos estão comigo, mas eu não confio em mim mesmo. Sê comigo neste dia. Fortalece a minha mente, os meus pensamentos, que eu possa sair daqui, desta casa, protegido pelo Senhor, guardado pela tua verdade. Aquela palavra de ontem, aquela palavra que eu me alimentei no final de semana, aquele louvor que está até agora ardendo no meu coração, que tudo isso seja realidade. Olha, o que eu falei para os irmãos aqui não deu nem 1 minuto ainda de oração, e eu já falei tanta coisa necessária. E aí, o homem pede e prepara o seu dia de uma forma extraordinária. Meu amado, não tem como um homem ceder se ele está aos pés do Senhor. Você entende? Ele está orando sem cessar, no sentido de não parar nunca de orar, de insistir nisso. Mas, quando chega a tarde, ele já sabe que ele precisa de novo se fortalecer. Por quê? Porque aquela fraqueza, as fraquezas de outrora, elas estão sendo chamadas, convidadas por... Satanás não nos abandona. Ele fica 24 horas por dia tentando de alguma forma achar um meio de nos fazer dormir, enfraquecer, nos envolver com o passado. Mas aí, lá estamos nós de tarde. De uma forma que nós nos organizemos num intervalo de um local para o outro. Nós estamos lá: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória. Tu me deste força até aqui, eu te louvo já nesta tarde, porque eu senti o teu triunfo. Tu me deste força, desviei os meus olhos, meus pensamentos, meus passos do mal. Mas e agora, daqui para frente? Ainda a noite não veio. Eu temo, Senhor. Eu temo, não quero perder 1 minuto de comunhão contigo, eu não quero te desagradar. E aí o homem pede de novo e apela: porque teu é o reino, o poder e a glória, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Lá vem
o poder de Deus de novo. De noite, quando o homem chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer antes de tudo, ele vai agradecer ao Senhor pelo dia de vitória que o Senhor concedeu. Obrigado por ter me dado paciência naquele momento, Senhor, em que eu estava sendo tentado a mirar. Obrigado por ter me dado domínio próprio naquele momento em que eu estava na estrada, naquela situação crítica, e eu dei espaço para que aquele rapaz passasse. Obrigado, Senhor, por ter me dado paciência naquele momento, ou por ter desviado a minha atenção. E ele vai agradecer. Meu irmão, quando ele menos esperar, ele passou o dia inteiro na presença de Deus. Isto é orar sem cessar. Isto é uma vida de vigilância. Isto é uma vida comprometida com Deus. O seu corpo foi dominado. Isso é o primeiro dia. Se você aplicar isso no segundo, no terceiro, nós vamos passar a ter uma rotina santa. E nós não vamos mais conseguir viver sem isso. Porque aquele prazer que nós desfrutamos do dia passado, anterior, da vitória que nós conquistamos sobre a carne e o mundo, o pecado, sobre o diabo, nós sabemos que só foi possível porque buscamos, porque clamamos, porque nos humilhamos diante dele. Isto é orar sem cessar. Isto é uma vida de quem está acordado. Dormindo é o contrário, sabe? Levanta, não tem tempo para falar com Deus, aí cai na tentação, deixa-se envolver por pensamentos, ira-se, se torna uma pessoa desagradável. E aí depois chega de noite, meu amado, vem aquele tormento dos derrotados. Ah, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador todos os dias. O problema é que um dia não haverá mais respostas de perdão da parte de Deus. Você entende? O Senhor quer que nós vençamos. Então nós temos que nos revestir, como ele disse aqui, nos vestir das armas da luz. E as armas da luz que nós temos é orar e vigiar. Orar é muito dói, é dolorido orar, é algo muito difícil. Veja, ele não deu um tempo específico. Isso já nos livra daquele peso de, não, tem que ser no mínimo 3 horas, né? Não, ele não deu isso. Não é pelo muito falar que serão ouvidas as vossas palavras. Mas a Bíblia dá diretrizes de quando nós devemos buscar. Quando que a ameaça é maior para nós? Quando nós acordamos. Nossa energia, né? Depois de uma noite de sono, nós nos recuperamos da noite do dia passado, da labuta, e estamos agora novamente preparados para uma nova, para uma diária de batalhas e lutas. Então é o momento mais perigoso. A oração fundamental pela manhã, tudo tem sentido nas Escrituras, na oração do Pai Nosso, tudo diz respeito a uma oração matutina. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então ele nem comeu ainda, ele está pedindo já o que ele vai comer. Livra-nos do mal. Ele está preparado. Depois, na parte da tarde e então à noite. Estes princípios são fundamentais para vencermos a carne. E para nós, eu já disse e vou dizer de novo, o espírito está preparado, então a carne tem de ser dominada. Abra em Romanos, volta aí, eu vou mostrar 2 fases do apóstolo Paulo. Quando Paulo foi derrotado pela carne e quando o apóstolo Paulo derrotou a carne. Romanos capítulo 7. Descreve o tempo em que Paulo era religioso, servia a Deus por meio da lei, acreditava que as obras salvavam. Ele era fariseu, dedicado, zeloso dos mandamentos. Esse é o período em que ele perseguiu a igreja. Ele queria fazer o que era certo, mas não conseguia. Ele não conseguia dominar a carne era mais poderosa que ela. Porque a religião não tem poder para quebrar o poder do pecado. Só Deus tem. Você pode orar, rezar, jejuar, dar de joelhos, carregar uma cruz daqui até qualquer cidade que você quiser. Isso não vai te libertar. Vai te fazer cada vez mais escravo. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 14.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Veja um escravo do pecado aqui. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Até aqui ele está dizendo, lá dentro eu quero muito fazer a vontade de Deus, mas aqui fora eu não consigo. Aqui ele está falando do passado, antes da sua conversão. Veja o versículo 9, o tempo verbal. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele está falando do começo, quando ele se converteu ao judaísmo e se tornou um homem estritamente religioso. Mas ele, com tanto zelo, tanta dedicação que ele fazia, jejum todos os dias, orações e isto e aquilo, a lei não o livrava do pecado, e ela não pode livrar, porque a lei não foi dada para livrar o homem, a lei foi dada para condenar o homem, para deixar claro diante do homem e de Deus, que quem está errado é o homem. Foi para isso que a lei foi dada, para que o homem caísse dentro de si e buscasse então o perdão em Deus, a salvação em Deus. Ele continua no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, um homem totalmente escravizado pelo pecado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Veja que ele está dizendo, se eu me inclino para as coisas da carne, eu peco. Ele está querendo dizer, se eu, Paulo, por mais que conheça a verdade, entrar na zona de perigo, minada pela tentação ali, o campo minado, já era. Porque o meu corpo vai abraçar aquilo. E aí, lá estou eu de novo, alimentando-me daquilo que eu me envergonho. Aí aquela mente pesada, por causa dos pecados a cada dia mais, me esmagando. Agora preste atenção, que ele salta de um capítulo para o outro, e aí ele vem para o presente. Mas eu quero que os irmãos leiam novamente o versículo 24, onde ele faz uma pergunta. Capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora pule para o capítulo 8, versículo 2, e veja a resposta. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele disse, eu, Paulo, quando era estritamente religioso e me consagrava e fazia tudo o que a lei mandava, continuei sendo um miserável pecador. Não havia forças em mim. Mas eu entendi um dia que é porque eu não tinha o Espírito Santo. Ele é a vitória do cristão. Sem ele, o homem está perdido. Por isso que no capítulo 8, versículo 1, ele muda e vem para o presente verbal e diz assim, portanto agora, porque ele estava falando há algum tempo, de uma experiência passada, mas ele diz agora do presente, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele está dizendo, o Espírito Santo quando vem sobre o homem, ele vem para libertar, para instaurar uma nova vida. As coisas velhas são passado e tudo
tem de se fazer novo, como nós lemos aquela hora. Todas as áreas passam a apresentar os seus cabrestos na mão do Espírito. E aí o Espírito tem de manipular aquilo. O corpo se torna meramente na mão de um novo nascido. De uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, o corpo passa a se tornar uma luva para a glória de Deus. Os membros que eram usados para o pecado, agora são usados para a glória de Deus. As coisas das quais nós nos envergonhávamos, não a praticamos mais. Romanos é uma verdadeira palestra sobre esta realidade da luta interior. Volta um pouquinho aí, onde vocês estão, Romanos capítulo 6. Depois nós continuamos ali. Versículo 11. Ele diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, olha aqui, do corpo, ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Ponto e vírgula. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele está falando aqui com o corpo, não, ele está falando com o espírito do homem. Ele está falando com alguém que tem domínio ou que pode decidir sobre o corpo. Por isso que o corpo aqui se torna alguém distinto, porque ele está dizendo assim: vocês agora devem dominar o corpo. Veja que o corpo fica em terceiro plano e o espírito em primeiro. Os irmãos estão entendendo? Ele diz ainda no próximo versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecedes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora, no tempo presente, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ele coloca as rédeas do corpo na mão do homem espiritual. Este homem espiritual não pode estar dormindo. Se ele dormir, o corpo domina. Só para concluir, lá em Romanos 8, versículo 3. Parece complexo, mas eu vou explicar para os irmãos o que está dizendo. Romanos 8, 3. Portanto, o que era impossível à lei... Como assim? A lei não podia libertar o homem. Como eu disse, ela só vem para esclarecer uma realidade nua e crua de que o homem já cometeu o pecado e não tem mais volta. Vai ter que pagar por isso. Então era impossível para a lei salvar alguém. E ele continua: visto como estava enferma pela carne. Por que a lei estava enferma pela carne? Porque a lei e a carne não conseguiram se unir. Uma era contra a outra. A lei condenava a carne e a carne queria fazer o que era contrário à lei. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele disse: Deus
enviou seu filho a este mundo com um corpo humano igual a de qualquer outro homem, idêntico. Mas mostrou que se o homem tiver o Espírito Santo, ele pode vencer toda a força que a carne pode ter nesta vida. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo guiando ele. O texto está escrito aqui não para nos afrontar e dizer, olha, Jesus venceu porque ele era Jesus. Não, o texto está descrito para que eu e você venhamos a nos alimentar dessa esperança de que o que fez Jesus vencer não foi ele mesmo, porque ele se esvaziou da sua glória. Filipenses 2 diz isso. O que o fez vencer era quem estava nele, era quem o conduziu, o Espírito Santo de Deus. Então ele disse que Jesus humilhou a carne e mostrou para todos os homens que um homem guiado pelo Espírito Santo não cai na tentação. Ele tem domínio sobre o seu próprio corpo. Veja que no momento da maior de todas as tentações, Jesus chegou diante do Pai e falou: se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em outras palavras, no meu pensamento humano, Pai, é terrível o que me aguarda. Eu não sei como me portar diante de tamanha circunstância que me espera. Então, eu abro mão de todos os meus medos, porque esta é a fraqueza da carne que Jesus também tinha, é igual. E me rendo à tua vontade. Era como se ele dissesse: porque teu é o reino, o poder e a glória. E Jesus se entregou. Veja que diante dos ofensores, dos transgressores, jorrou a fortaleza na maior de todas as fraquezas. A carne foi completamente derrotada. Em todas as mais profundas tentações de injúrias, ele não blasfemou, ele não pecou, ele não murmurou. Ele, muito pelo contrário, ele teve poder para amar, para perdoar, para salvar até um ladrão na cruz, porque ele se arrependeu ali. Isso fluiu de Jesus, porque ele se entregou completamente sob o domínio da vontade do Pai, que é em nós agora, nesse exato momento, o Espírito do Senhor que está sobre nós. A vontade dele é a vontade do Pai. Você entende? Veja que o texto continua aqui na seguida dizendo isso. Versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, com letra maiúscula, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimiga, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja o texto. Quem não tem o Espírito Santo está perdido. Agora veja o que Paulo explora ainda mais, dizendo as virtudes que quem é guiado pelo Espírito recebe do Espírito na carne. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Deus não espera nada de uma pessoa que vive inclinando-se para o corpo. Ele está dizendo que o corpo está morto pelo pecado, porque o corpo já abraçou o pecado, ele amou o pecado. E nós temos todas essas informações, como eu disse no início, guardadas num arquivo morto, sujo, terrível. Se nós apertarmos, você já viu aqueles arquiveiros de empresa, você encosta na tampa para dentro e ele sai para fora. Você não precisa de puxar, é ao contrário. Ele tem uma mola para que você faça o mínimo de esforço para que ele venha com aquele negócio quilométrico, dependendo do tamanho do arquivo, não é? Você não precisa... Meu amado, o pecado é assim. Então ele disse: olha, o corpo, não brinquem, não brinquem.
Ele contém todas as informações gravadas. Ele arde pelo passado. Mas vocês agora são homens espirituais, mulheres espirituais. Então, como você pode manipular um corpo morto, você vira ele para lá ou para cá, assim vocês devem fazer com o corpo agora, porque vocês estão vivos em Cristo Jesus. E se vocês tiverem o Espírito Santo vai começar a trazer vida para a carne de vocês. A carne de vocês vai começar a deixar aqueles sentimentos, aquela angústia, seja pelas drogas, pelo pecado da gula, pelo roubo, pela mentira, pela discórdia, pela prostituição, seja qual for o pecado, todas estas coisas vão começar a perder a força se o Espírito Santo estiver guiando vocês. Olha o que ele diz no versículo 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Quando o homem começa a obedecer a Deus, vigiando e orando, e Deus aprova essa atitude, vendo ela realmente enraizada, sincera do fundo do coração, aí Deus começa a liberar aquele poder que nós precisamos para triunfar definitivamente sobre todas as tentações da vida. Isso só vem quando nós ganhamos a confiança de Deus. E não se esqueça que Deus sabe tudo. Ninguém brinca com Ele. Então não tem esse negócio de orar muito, falar muito, ou isso e aquilo. Tem que ser um coração íntegro de verdade. Tem pessoas que oram 10 horas por dia e são escravas do pecado. Porque não são vivificados, não recebem a virtude do Espírito. O Espírito está se extinguindo deles e deixando-os, porque eles não querem abandonar o seu passado. Eles não se converteram de verdade. Estão em cima do muro. Isso é muito sério. Veja o que ele diz no próximo versículo: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ele disse: vocês não têm obrigação de pecar mais. Ninguém peca por obrigação. Quem disse isso é mentira. Vocês não devem mais nada para o passado, para o pecado, para a carne. Agora vocês têm uma dívida para com o Espírito. Então vocês têm de obedecer e praticar o que o Espírito convida, o que o Espírito os chama. Depois do ponto e vírgula desse versículo 13 ele diz: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse viver aqui é a vida eterna. É aquele dia no tribunal de Cristo em que Jesus vai olhar e falar assim: olha, você, Alexandre, você entendeu. A partir do dia em que você começou a lutar contra o corpo e começou a fazer a minha vontade, eu comecei a observar os seus passos e eu vi que você realmente estava agindo com integridade, com sinceridade, e você não confiou mais em você, porque enquanto você confiou, eu deixei que você quebrasse a cara, que você visse que você não é capaz. Mas no dia em que você entendeu que não dava mais para continuar sendo escravo do pecado, e você temeu aquele impasse da morte repentina que poderia vir, e você buscou confiança plenamente em mim, não confiou mais em si mesmo, nem na lei, nem em religiosidade, mas em mim, e começou a clamar de dia, de noite, de tarde, e começou a me buscar, a vigiar sobre essas questões, para que você conduzisse uma vida agradável por meio do corpo. Eu comecei a vivificar você, e você notou que você começou a ter prazer na santidade, prazer nas coisas do Espírito. Você começou a ver que orar pela madrugada já não era um peso, mas era um prazer, era um convite à eternidade antes de morrer, era uma experiência do gozo. Somente aqueles que já estão lá desfrutam, mas que Deus reservou para aqueles que aqui embaixo estão dispostos a me buscarem. Você então está aprovado. Você provou que quem tem o meu Espírito vence, está livre do pecado. E que a carne é fraca, sim, é fraca. Tão fraca é que ela é dominada pelo homem espiritual. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses
são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está dizendo aqui, agora quando o homem é guiado pelo Espírito, ser guiado é ter alguém à nossa frente dizendo, vem, segue. É o pastor que guia as ovelhas. É o Espírito Santo quem faz isso em nós. Quando nós começamos a segui-lo, aí ele começa, muitas vezes nos momentos difíceis da nossa vida, ele nos abraça e diz assim, você é filho, você é meu filho, não tenha medo, não tenha medo. Você é meu filho, eu estou contigo. Não importa o que o mundo venha a dizer, o que o mundo venha a fazer contra você, continua me obedecendo. Não dê ouvido às vozes do mundo, da tentação, mas obedeça a minha voz. Ele nos abraça e nos fortalece, nos vivifica a carne. A nossa carne que estava fraca começa a sentir a fortaleza de Deus, o ânimo para dizer não às vozes, ao diabo, ao mundo. Não, aquele não claro, sincero, do profundo da alma, que causa medo e terror e pavor nos demônios. Quando eles veem um homem e uma mulher assim, que tem domínio próprio, eles sabem que perderam. A partir daí, este homem e esta mulher é uma ameaça terrível para o império das trevas. Esta pessoa jamais vai fazer o que Eva fez. Ela já não cede mais, porque ela já sabe disciplinar o seu corpo de tal forma que ele se submete a toda a vontade de Deus. Para encerrar, nós estávamos falando sobre Pedro naquela hora. Veja quantos erros Pedro cometeu antes de Atos 2. Antes da morte de Jesus, Pedro tropeçava direto. Os apóstolos tropeçavam direto. A carne era mais forte que eles. Eles estavam entre a lei e a graça, mas eles não conseguiam compreender, porque só o Espírito Santo traz essa compreensão daquilo que eu estou falando essa noite. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre Pedro, ele foi liberto. Aquele velho homem ficou para trás e foi sepultado. Ele cresceu e cresceu no conhecimento, na graça, na ousadia. Até que um dia, conforme a história da igreja, os patriarcas disseram, Pedro foi conduzido a Roma, e foi pego. E aí foi-lhe dado a oportunidade de negar Jesus. Se você, ó idoso Pedro, apóstolo tão famoso, em quem muitos se espelham, se você, Pedro, negar Jesus aqui agora, uma vez só, pode ir embora em paz. Segundo os historiadores, e eu acredito piamente neste Pedro, transformado, porque quem tem o Espírito Santo é transformado. Não tem outro resultado. Quem tem o Espírito de Deus e o obedece é transformado. Não existe outro resultado. Eu imagino Pedro olhando para aqueles que ali estavam zombando dele, dizendo, em vez de olhar para os olhos daqueles homens, olhando para cima, como se estivesse olhando para o céu, para o Senhor, e dizendo, Senhor, eu não vou te frustrar novamente. Eu não vou te negar. Veja a virtude do Espírito, o que faz diante das tentações. Agora era a morte. Eu não vou te frustrar, Senhor. Podem me matar. Segundo narra a história, trouxeram uma cruz. E então Pedro pediu, olha, não me crucifiquem como meu mestre. Eu não sou digno. Me crucifiquem de ponta cabeça. Como símbolo da minha vergonha, daquilo que eu fiz no passado, mas que hoje é que eu estou mostrando que o espírito do homem, que é transformado, que está envolvido pelo Espírito Santo, tem poder sobre a carne. Me crucifiquem de ponta cabeça. E Pedro deu a sua vida por Cristo ali. Não há mais temor
diante das tentações, da morte, da espada, da perseguição, da fome, das doenças, para quem já tem domínio sobre a sua carne. Nós vamos para o fogo da aflição, para a pior das mortes, para a degola, para a forca, para o fuzilamento, porque a carne tem de obedecer. A carne é fraca, mas aquele que está ali dominando a carne está preparado e dominante. Se você quer vencer, meu amado, e entrar no céu, sem medo de errar, sem ter aquele perigo de não acertar o alvo, dê ouvidos ao que você ouviu aqui esta noite. Vigie e ore. Não confie em si mesmo, porque aquele que nós clamamos é poderoso para nos manter de pé. E eu quero encerrar com o último versículo no livro de Judas. Antes do livro do Apocalipse tem um livrinho ali que não tem nem capítulo, tem uma folha só talvez na sua Bíblia. Judas. Versículo 24 e 25. Uma vez eu vi uma pessoa na beira da morte pedindo para mim, eu não tinha o que fazer. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, mas quem sou eu? E a pessoa faleceu. Um homem de Deus, uma mulher de Deus na hora da morte, meu irmão. Ela resplandece a glória de Deus, você entende? Ela está preparada. 24, 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. A força que emana dele quando nós oramos nos mantém de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Significa cuidar, estar atento, acordado, vigiando e orando e buscando a fortaleza sua, que é o Senhor, que é a presença do Espírito, é a obediência. Só isso Ele nos pede, porque Ele nos quer naquele dia com Ele. Que nenhum desses que aqui estão, nenhum de nós venha se perder, meu irmão. Porque foi dado, olha, de bandeja para nós. Só duas coisas: orar e vigiar, para não entrarmos em tentação. Amém, igreja? Eu tenho certeza que o único problema que um cristão tem é a tentação. E se ele sabe como resolver esse problema, ele não tem mais problema nenhum. Ele vai entrar com alegria no céu. Ele vai caminhar com alegria. Ele vai triunfar no Espírito. Um homem que se inclina para o Espírito, um homem que vive no Espírito, um homem cheio do Espírito, um homem que emana o Espírito, um homem que não teme nada. Não, ele já venceu. Amém, igreja? Guarda essa palavra no teu coração. A carne é fraca? É fraca. Tão fraca que nós vamos dominá-la para a glória de Deus. Vamos tocar de pé e agradecemos ao Salvador.